Um abraço a você mais uma vez, caro amigo internauta, e a nossa gratidão por você estar acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a convivência no lar, que é o relacionamento entre pais e filhos adolescentes. Bem, é uma questão muito polêmica e de muita dificuldade hoje em dia, porque afinal de contas nós sabemos que os jovens, nossos jovens, estão passando por dificuldades aí fora no relacionamento, em sociedade, na escola. Quando atinge a adolescência, esse momento da puberdade, passam por uma série de mudanças importantes em suas vidas. Primeiro vem a mudança biológica, a mudança do corpo. A jovenzinha passa pelo momento da primeira menstruação, muitas vezes chega até esse momento ainda mal informada sobre a questão e passa também por uma transformação psicológica que esse momento da puberdade é muito próprio deste momento. O jovenzinho também passa por uma situação semelhante com a poluição noturna, também passa por uma mudança psicológica bastante grave. Por quê? Aquela jovem ou aquele jovem que há um ano antes olhava para o seu coleguinha de escola, para o seu amiguinho ou a sua amiguinha, né, como uma criança que estavam ali com interesse de brincar, depois da puberdade já não vai mais ter aquele mesmo olhar, aquele mesmo sentimento por aquela amiguinha, por aquele amiguinho, porque vem a questão de todos os hormônios da sexualidade, vem toda uma questão social com relação à sexualidade, enfim. A vida se transforma e passa a cobrar do jovem um tipo de comportamento para o qual muitas vezes ele não foi preparado, muitas exigências, porque ele não esperava e não sabe ainda como lidar com isso. Daí vem dificuldade de relacionamento, às vezes vem dificuldade na escola. Na escola, neste momento, coincidentemente, quando muitos desses jovens já estão adentrando para o ensino médio, onde vai começar já a ter uma cobrança de conteúdo programático muito grande, é a preparação do jovem para o vestibular, não é apenas uma formação que a gente tinha antigamente, profissional, do segundo grau, para uma colocação no mercado de trabalho. Hoje é uma preparação para que se possa passar no vestibular, para que possa ser aprovado no Enem, conseguir uma vaga numa boa faculdade e, além disso, ainda a escolha da profissão, ainda sem ter um conhecimento mais vasto do mercado de trabalho, das profissões, da grande gama que hoje o mundo tecnológico oferece para as variadas profissões, que muitas das quais nós nem conhecemos e o jovem muito menos, ele tem que se deparar com todas essas situações em um único momento. Obviamente, são situações graves com as quais ele não se deparava antes, muitas delas que vão praticamente ditar a sorte ou o caminho de toda a sua existência na vida que vem depois. Além disso, vem os primeiros namoros, os primeiros relacionamentos, né, com as pessoas do sexo oposto, e tudo isso é uma vida inteiramente nova. Como os pais devem, então, agir diante de uma situação como esta? Como deve ser o relacionamento dos pais para com os filhos adolescentes que estão passando por essa fase, certamente vão encontrar nela muitas dificuldades. Certamente, eles encontrarão muitas respostas lá fora, na rua, com os colegas, com outras pessoas de sua convivência social, mas o ideal é que essa educação, esse direcionamento, seja mesmo firmada dentro do lar, dentro de casa, para que os pais, inclusive, possam acompanhar toda essa transformação mais próximo, com a menor interferência possível, mas com a orientação necessária, segura, que os pais possam lhes proporcionar. Bom, aqui ainda vale aquilo que nós falamos no vídeo anterior sobre o relacionamento dos pais com os seus filhos infantes. Educar é a arte de criar bons hábitos, já nos falou Kardec. Então, a primeira coisa que os pais devem continuar fazendo aqui, como era a primeira coisa que deveriam fazer lá na infância,
é continuar educando pelos seus bons exemplos de vida. Os pais devem ter um bom relacionamento no lar, transformar o lar num ambiente saudável, num ambiente em que o jovem se sinta seguro e principalmente onde ele encontre ali os parâmetros necessários para a sua conduta lá fora. Não adianta o pai exigir ou aconselhar o filho para uma conduta de solidariedade, uma conduta mais responsável, e dentro do lar, o ambiente doméstico não oferecer esse tipo de vivência, esse tipo de experiência para o jovem. Há lá uma desarmonia entre relacionamentos entre pai e mãe, entre os avós e os pais, e essa desarmonia certamente irá proporcionar um redirecionamento inadequado na educação daquele jovem. Por isso, o ambiente doméstico, a preparação dos pais, o exemplo dos pais é importantíssimo na conduta. Se antes já era na conduta dos infantes, das crianças, agora ainda mais importante que a conduta dos pais seja o exemplo necessário a ser seguido pelos seus filhos. Os pais devem buscar ter um respeito às gerações. Saber que o seu filho não é da sua geração. O que na sua geração, quando você tinha essa idade de adolescente, poderia ser bom, poderia ser exigido pela sociedade de você, agora não é o mesmo. Porque nós estamos em eterna transformação, estamos em eterna mudança. E nada de nós termos posições pessimistas, dizendo que agora tudo ficou pior, que antes os jovens obedeciam os pais, respeitavam os pais, os professores, e que hoje já não se respeita mais, hoje os pais já não conseguem mais o respeito dos filhos. Será por que está acontecendo isso? Será que os pais estão de fato conseguindo adentrar nesta evolução social pela qual nós passamos, tecnológica, que os jovens, é lógico, estão aí. Você pega um jovem, dá um celular novo, um computador, dali a pouquinho eles já estão dominando. E nós, já mais maduros, já temos dificuldade para mexer com essa tecnologia, assim com as outras questões da vida. Portanto, os pais, quando se predispõem a ter filhos e agora têm a responsabilidade de educar filhos adolescentes, têm que buscar também essa modernidade, não só na tecnologia, mas também nas visões do mundo, nas questões da arte, da cultura, né, dos locais de lazer, de passeio, porque não adianta você querer educar o seu filho hoje no mundo de ontem, do passado. Temos que educá-lo para estar preparado para a vivência no mundo de hoje. Muitas vezes nós falamos que antes os pais exigiam, mandavam e os filhos abaixavam a cabeça e obedeciam. Mas também era uma educação que hoje não é possível ser assim. Porque antes as exigências eram muito menores. O jovem formava lá normalmente o oitavo ano, a oitava série do ginásio que se falava, ou então às vezes nem isso, e já ia trabalhar normalmente junto com o pai, na profissão do pai, já ia trabalhar ali sempre muito próximo dos pais, e os pais direcionavam a vida. Isso era natural na sociedade. Hoje não. Hoje o jovem vai buscar a sua própria carreira, carreira para a qual, profissional, nós pais não estamos preparados muitas vezes para ensiná-los, para orientá-los, para direcioná-los. Se eles escolhem uma carreira muito diferente da nossa, teremos condições. Então eles têm que estarem sozinhos. Portanto, nós temos que ensiná-los, enquanto pais, a fazer as próprias escolhas. Ensiná-los a ter a sua responsabilidade e estar diante das questões da sua vida com essa responsabilidade que a vida exige para que a pessoa tenha um bom futuro, para que ela possa ter um bom aproveitamento de crescimento moral e espiritual na vida e, consequentemente, de um crescimento também profissional. Então, os pais têm que buscar esse respeito à diferença das gerações de cultura. Muitas vezes o filho vai estar ouvindo em casa uma música muito diferente daquela que os pais ouviam na sua adolescência, e que muitas vezes até hoje traz aquilo como uma preferência musical. Mas há que respeitar a preferência do filho, porque é a música de hoje, é essa que ele está habituada a ouvir na sua escola, quando está junto com os colegas, na rua, e é essa que ele vai ouvir. Então nós temos que ter também esse respeito, esta alteridade
para com os nossos filhos. Quando ele se veste hoje, a maneira de hoje, a moda de hoje, não adianta nós queremos que ele se vista à moda de que nós nos vestíamos antigamente. Aquilo era próprio para o momento que nós vivíamos. Hoje eles têm que estar preparados e próprios para enfrentar o mundo que aí está. Então, esta educação agora dos pais não é uma educação mais de imposições, é uma educação de proposições. Agora nós não temos mais que determinar o filho faça isso ou faça aquilo, vá por esse ou por aquele caminho. O que nós temos agora é que ensinar os filhos a fazer as próprias escolhas. Olha, filho, tem este e aquele outro caminho. Por este caminho as dificuldades serão essas, mas os resultados serão esses. Por esse será assim, por esse dessa outra forma. Então você vai ensiná-lo e respeitar as escolhas dos filhos e estar ali preparado, porque se o filho se equivocar numa escolha, se enganar, você está preparado para abraçá-lo novamente e redirecioná-lo para uma nova escolha. É natural hoje, um jovem escolhe uma profissão, acha que vai ser a profissão da vida. Tem toda uma dificuldade para fazer cursinho, passar no vestibular, encontrar uma vaga na faculdade que ele tanto sonhava, e quando começa a estudar, ele vê que aquilo não tem nada a ver com o que ele imaginava, com o que ele pensava, e aí chega em casa, não é isso que eu queria fazer. Tem que ter o acolhimento do pai, porque imagine só uma pessoa que busque uma profissão que não é o que ela pensa, não é o que ela quer, e vai ser infeliz no exercício daquela profissão a vida toda. Não será nem um bom profissional, porque se não trabalharmos com amor, com felicidade, com aquilo que estamos fazendo, certamente nós não seremos bons profissionais. Então é melhor que ele busque o cursinho, busque a nova profissão através de um novo vestibular, seja reencaminhado para a sua nova escolha. É natural. Nós, pais, quantas vezes já nos equivocamos nas nossas escolhas no caminho? E nos levantamos, erguemos e estamos aqui, não estamos? Então é natural também que nossos filhos passem por experiências como essas, porque são experiências como essas que nos fortalecem na vida. Agora, quando passamos e encontramos em casa a acolhida, a proteção, o fortalecimento das nossas escolhas, nós vamos agir com mais responsabilidade diante de nossas escolhas, porque nós sabemos que encontramos essa guarida em casa, este apoio, e aí, ao agirmos com responsabilidade, é uma resposta que nós vamos dar àquele apoio, né? Isso na posição do filho. Por isso que é importante que o pai esteja presente e dar esse apoio. Às vezes eu fico muito aborrecido, triste, quando eu vejo uma brincadeira, às vezes, lógico, em palavra de brincadeira, um pai ou alguém chamar o filho adolescente de aborrecente. É a pior coisa que um filho pode ouvir da boca de um pai. É quase que um bullying doméstico, uma ofensa. Quer dizer, o pai querendo exigir do filho uma conduta que ele não tem. E o pai não compreendendo que o filho está passando na adolescência por um período de muitas transformações em todas as áreas de sua vida e que ele precisa, não é dessa crítica jocosa de ser chamado de aborrecente, mas ele precisa de apoio, de carinho, ele precisa de amor. Ele precisa da presença dos pais. Outra questão que a gente deve sempre estar evitando é falar que ser mãe é padecer no paraíso. Ser mãe é amar. E quem ama não padece. Quem ama só cria felicidade. A mãe que ama o filho, se dedica ao filho, é só feliz. Ela só adquire felicidade diante do filho. Ser mãe não pode ser padecer no paraíso. Então também são questões que a sociedade, a cultura coloca e fala que ofende o filho, ofende o adolescente. E isso não é bom para o diálogo. Um filho que ouve isso de uma mãe, ser mãe é padecer no paraíso, ele já não terá mais aquela mesma empatia, ele já terá uma dificuldade nesse relacionamento, porque ele vai se limitar, pensar, eu estou prejudicando minha mãe? Que situação que é essa? Então, temos que ter muito cuidado com as palavras, no diálogo com os nossos filhos. O diálogo. Falei em diálogo e ele é muito importante.
já era importante antes, quando a educação estava no período infantil, e será mais importante agora, porque agora tem todas essas novas problemáticas que o jovem vai ter que enfrentar. E além delas, dessas que eu já falei, que é aquela mudança exigente da vida, muitas coisas, será a droga que lá fora, que ele vai começar a conviver mais lá fora, o problema da droga, o problema da sexualidade, que ele agora que vai aprender, da escolha de uma nova profissão, o problema da religião, os amigos, escolha dos amigos, enfim, ele vai passar por uma nova fase em sua vida. E nessa nova fase na sua vida, ele necessita ainda de manter esse diálogo muito acalorado com os pais. É importante que os pais continuem se fazendo presentes na vida dos filhos, sem aquela confusão de que os filhos venham se fazer presentes em suas vidas. É estar com o filho no momento dele, na condição dele, na situação dele. Vamos lá ouvir aquela música que ele está ouvindo, tentar compreender, ainda que ela não soe bem nos nossos ouvidos, mas por um filho, isso não é sacrifício. Vamos ouvir a letra, e daquilo lá, ainda que seja uma letra ruim, negativa, nós poderemos comentar alguma coisa, ainda que seja uma crítica ao filho. A mensagem dessa letra não é boa. Olha para você ver como é que o autor coloca. Isso está condizente com a vida de uma pessoa que procura evolução, que procura uma vida reta, que procura se preparar para ter um bom futuro. É dialogar diante das questões dele, sair com ele, receber os amigos em casa, porque quando você recebe os amigos em casa, você vai perceber quais são os amigos do seu filho. E aí ter alteridade, o respeito às diferenças com os amigos, porque vai vir lá um rapaz com brinco, outro com um piercing aqui ou lá, ou uma garota com piercing, e às vezes os preconceitos dos pais afastam até a possibilidade dos filhos trazer para dentro de casa os amigos, e aí afasta a possibilidade dos pais conhecer melhor os seus filhos para saber direcioná-los para a vida. Então, não adianta você criticar o piercing do coleguinho, o brinco do outro, a tatuagem da outra, não. Vamos receber com carinho, com afeto esses amigos, vamos observar e no momento de um diálogo, vamos colocar as nossas questões de uma forma franca, aberta, mas de acordo com aquilo que interessa para o direcionamento do filho, sem criticar ninguém, sem criticar as coisas que são próprias da vida de hoje, que são próprias e adequadas para o mundo de hoje. Então é importante essa presença dos pais na vida dos filhos. Só que a vida de hoje, como mudou, ela exige uma melhor preparação dos pais. Como não basta só mandar é mais fácil, né? Eu acho que isso é certo, eu chego com meu filho, você vai fazer isso. E ele faz, acabou. Mesmo que se eu achei errado, mas ele fez o que eu queria, está resolvido. Mas hoje, como você ensina o filho a fazer escolhas, você tem que se preparar. Você tem que conhecer as possíveis escolhas do seu filho para bem direcionar. Então, você tem que, por exemplo, com relação às drogas, você, pai, você sabe alguma coisa mais aprofundadamente sobre drogas? De como tecnicamente orientar o seu filho para se afastar do caminho das drogas? Como que as drogas atuam? Como que os traficantes atuam? Como que essa droga chega até aqueles que ainda não usam e chega pela primeira vez? Para que você saiba de fato orientar o seu filho em cima de uma preparação que você fez? Então isso é muito importante, porque educar, não podemos direcionar o filho assim através de um achismo. Eu acho que deve ser assim, então eu vou falar assim para o meu filho. Educar o filho, direcionar o filho, é uma coisa de suma importância na nossa vida. É a missão mais importante que recebemos do Pai. Então nós temos que fazê-lo dedicando o melhor que nós temos dentro de nós. Então vamos buscar informações, vamos a bibliotecas, livros, vamos conversar com profissionais, psicólogos, pedagogos, orientadores escolares, na escola, médicos, pessoas que possam nos trazer informações necessárias sobre a questão das drogas, sobre a questão da sexualidade. A sexualidade, até bem pouco tempo, da nossa geração e até gerações além da minha, ainda era um grande tabu. Ela não era comentada dentro de casa, não era comentada na religião e na escola, muito pouco, de uma forma muito técnica e científica. Mas o que importa da sexualidade são as questões psicológicas internas, de formação do filho para a sua convivência harmônica com a sociedade, com seus colegas. E é importante que você estabeleça nesse diálogo
um diálogo de alto nível sobre esse assunto, sem vulgarizar o assunto, mas também sem colocar aquele tabu de assunto proibido, porque ela está aí e o seu filho vai usar a sexualidade. E tantas problemáticas podem vir daí, responsabilidade com a gravidez, possível gravidez que nós falamos, né, entre aspas, precoce, é a de menor gravidade. Tem o problema da AIDS, tem o problema dos próprios relacionamentos que trazem traumas para uma vida toda. Você vai, às vezes, com o seu relacionamento, sua atitude irresponsável, prejudicar a vida do outro que se criou um afeto por você e você teve com ele uma conduta leviana ao iniciar um relacionamento de ficar sem um compromisso maior e sem ter isso colocado de uma forma muito clara. Por outro lado, também você pode ser vítima, né? O seu filho pode ser vítima num relacionamento de alguém que trate ele dessa forma também sem responsabilidade e ele cria um afeto e com isso vai ter um problema, um trauma, uma dificuldade. Enfim, são questões assim psicológicas, questões pontuais que os pais têm que ir colocando no diálogo com os filhos, sempre sabendo o momento, a hora em que os filhos estão abertos, propensos a escutar, né, num lugar com amenidade, com tranquilidade, sem aquele olhar grave. Senta aqui, meu filho, que agora, hoje nós vamos conversar sobre sexualidade. Óbvio que uma conversa iniciada assim não vai ter um bom produto, né? Filho, vamos dar uma volta, vamos sentar para tomar um sorvete, vamos tomar um refrigerante, vamos dar uma volta no parque, e ali as coisas vão acontecendo, o diálogo, e entra nesse assunto e as coisas vão andando naturalmente. Mas é importante que para isso o pai e a mãe saiba o que falar, o que conversar e como direcionar o filho, né, nesta situação. A questão do preconceito, né, no nosso tempo, o preconceito ainda era muito maior do que hoje a juventude. Ainda bem, as coisas estão evoluindo. Hoje nós já temos a questão da homossexualidade, pelo menos já bem vista pela sociedade, bem colocada nos órgãos de imprensa, na mídia, e vai tendo um direcionamento. Mas antes a própria vida, as próprias religiões já tinham aquela visão deturpada da homossexualidade, das questões de preconceitos raciais, preconceitos por religião, preconceitos por condição social e cultural. Enfim, são tantos preconceitos que tem que fazer parte do diálogo de pai com o filho, para que ele possa se colocar nessa sociedade sabendo exatamente como era, como é, e poder se portar diante da sociedade com respeito a essa sociedade, as diferenças de cada indivíduo dessa sociedade, porque a sociedade na qual vivemos é a soma de todos nós e todos que nela estamos contribuímos para a construção de um mundo melhor para a nossa vivência. Por isso é importante que nós estejamos orientando os nossos filhos nesse sentido também. A questão das profissões. Muitas vezes o pai não sabe falar sobre todas as profissões. Ninguém saberia, é tão grande hoje o leque das possíveis profissões que nós não sabemos, mas podemos orientar até onde sabemos, podemos dizer ao filho que estamos apoiando, seja qual for a sua escolha, e se possível for, né, dentro da nossa condição, podemos colocá-lo em algum cursinho, algum teste, algum exame para sabê-lo orientar na escolha desta profissão, um teste vocacional, coisa assim. Enfim, é importante a gente estar preocupado com essas questões e mostrar para o filho que nós estamos preocupados. E através disso nós vamos estabelecendo esse diálogo de amor. E eu gostaria de falar também uma palavra para com os filhos. Há que se ter também, os filhos, uma compreensão da diferença cultural entre eles e os seus pais. E muitos deles, às vezes, não têm essa condição de compreender tanta modernidade na vida dos filhos, no tipo de convivência, no tipo de relacionamento, no tipo de... Né, nós namorávamos, noivávamos e casávamos. Hoje tem o ficar, tem outros tipos de nome que o pai muitas vezes não compreende. E por não compreender,
acaba entendendo isso de uma forma deturpada. É importante também aos filhos ter esse espaço de diálogo com o pai, colocar também a sua condição de uma forma aberta, o seu pensamento de uma forma aberta e respeitar também as diferenças culturais do pai, para que se estabeleça no lar esse relacionamento com amor, com sinceridade, para que a família em conjunto possa encontrar o melhor caminho para o todo, o melhor caminho para o grupo. O importante para os filhos é saber que ninguém os ama mais do que os seus pais. Ninguém quer melhor para o seu futuro do que a sua mãe e o seu pai. Por isso, muitas vezes, aquele pai careta, aquela pai quadrado, a mãe redonda que nós vemos lá em casa sempre criticando, que também não é legal, a gente está chamando os pais desta forma, porque também é uma espécie de preconceito. Então, é importante a gente valorizar esses pais que temos lá, porque dentro da sua dificuldade cultural, de compreensão da modernidade de hoje, eles certamente nos amam e que é o melhor para nós. E muitas vezes aqueles que nós achamos legais lá fora, eles estão num momento de modismo, de época, amanhã suas vidas tomam um novo rumo e eles não estão nem aí para o que nós fizemos das nossas vidas. Então é importante nós valorizarmos a família e valorizarmos os pais. E para os pais e filhos, nós temos que falar uma última palavra: amor. Jesus nos falou que amar ao próximo como a si mesmo era o grande mandamento da lei. E quem é mais próximo a nós do que o nosso filho, do que a nossa filha, do que o nosso pai, do que a nossa mãe? Estes são os mais próximos. Amemos os nossos filhos, amemos os nossos pais. E para que o lar estabeleça um ambiente fraterno, propício ao direcionamento de toda a família, o culto do Evangelho no lar. Importantíssimo para fortalecermos um ambiente familiar. Culto do Evangelho. Temos um vídeo nesse canal que fala sobre o culto do Evangelho no lar. Aquele culto em que nós tiramos 15, 30 minutos por semana da nossa vida, que seja sempre no mesmo dia, na mesma hora, para nos reunirmos em torno de uma mesa, lermos uma pequena passagem do Evangelho, fazermos uma oração e comentarmos ali à luz dos acontecimentos da semana, das nossas dificuldades que tivemos, à luz daquele Evangelho que aprendemos. Depois encerramos com uma oração e a vida continua. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Nós voltaremos a esse tema. Obrigado, meus amigos.